para mais uma aula. Hoje vou falar de isomeria, tá? Isomeria plana, que a gente vai falar hoje. Então, a possibilidade da existência de composto com a mesma composição química, mas com estrutura química diferente. Se tem estrutura química diferente, vai ter propriedade distinta. Então, isso revolucionou a química do século XIX. Alguns trabalhos que foram mandados para revistas, eles perceberam que os compostos tinham a mesma fórmula molecular, mas as fórmulas estruturais eram diferentes e as propriedades químicas também eram diferentes. A esse fenômeno, inicialmente, né, e continua até hoje, foi dado o nome de isomeria. A isomeria, ela se divide em duas: isomeria plana e isomeria espacial, tá? Então, a isomeria plana, ela pode ser de função, de cadeia, de posição e compensação. E existe a isomeria espacial, tá? A isomeria espacial, ela pode ser geométrica ou óptica. Mas no nosso estudo, hoje a gente vai falar de isomeria plana, tá? Nossa aula de hoje é isomeria plana. Em outro momento a gente fala de isomeria espacial. A isomeria plana, ela se preocupa, né, nesse tipo de isomeria, os compostos apresentam um arranjo diferente devido à diferença de ligações entre os átomos, ou seja, há diferença nas fórmulas estruturais planas dos isômeros. Essas diferenças elas podem ser no tipo da função orgânica, no tipo da cadeia carbônica, na disposição de grupos orgânicos, ou em saturação, ou pela posição de heteroátomo. Então, a isomeria plana vai ser uma isomeria de comparação das fórmulas estruturais, já que para o composto ter isomeria ele tem que ter a mesma fórmula molecular, aquela fórmula bruta. Tá? E essas diferenças eu vou perceber na estrutura. Como eu já falei, na função, na cadeia, na posição de grupos orgânicos, que são as ramificações, a posição da insaturação, que são as duplas ou triplas ligações, e a função diferente do heteroátomo, aquele átomo diferente de carbono e hidrogênio. Tá? Então, a isomeria plana é uma isomeria de comparação das diferenças das formas estruturais. Então, a partir daí, eu posso classificar a isomeria plana em isomeria de função, de cadeia, de posição, compensação ou metameria. Isomeria de função. Então, os isômeros pertencem a funções orgânicas diferentes. Então, a gente tem que ter a mesma fórmula molecular e aí eu vou ver a diferença. Diferentes do quê? Funções. Os casos mais comuns ocorre entre álcool e éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Esses são os casos mais comuns que ocorrem na isomeria de função. Vamos para os exemplos. Por exemplo, se eu observar essa fórmula aqui, eu tenho 1, 2 carbonos, hidrogênio 3, 5 com mais 1, 6 e 1 oxigênio. Esse composto tem C2H6O. E esse composto de baixo, 2 carbonos, olha, 3 com 3, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Essa fórmula molecular, ela é desse composto e é desse. Mas a gente percebe que eles têm fórmulas estruturais diferentes. Olha, aqui tem uma hidroxila, aqui tem um oxigênio. Esse aqui pertence à função álcool, esse aqui pertence à função éter. Então, apesar de eles terem a mesma fórmula molecular, isso é um princípio para o composto ter isomeria, eles têm fórmulas estruturais diferentes. E essas fórmulas estruturais diferentes é que a gente percebe que eles têm funções diferentes. Um pertence à função álcool, outro pertence à função éter. Então, eles vão ter propriedades químicas diferentes. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de isomeria de função. Vamos a esse aqui. 1, 2, 3 carbonos, hidrogênio 3, 5 com mais 1, 6. E 1 oxigênio. Então, a fórmula desse composto aqui é C3H6O. Vamos ver esse aqui de baixo? 1, 2, 3. 3 carbonos, 3 hidrogênios com mais 3, 6 e 1 oxigênio. Então, esse composto também tem a mesma fórmula. Ou seja, essa fórmula molecular, ela serve para esse composto, ou melhor, ela é desse composto e desse. Só que a gente percebe que estruturalmente eles são compostos diferentes. Como eles são compostos diferentes, eles vão ter propriedades químicas diferentes. Aqui a gente está vendo que isso aqui pertence à função aldeído devido a carbonila em carbono primário. Aqui é uma cetona devido a carbonila em carbono secundário. Então, como esses compostos eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem à função diferente,
Eles são isômeros de função, são isômeros funcionais. O mesmo acontece com esse composto aqui de cima. Vamos a um outro exemplo. Então, se eu for contar aqui, tanto esse composto de cima quanto esse de baixo, eles têm a mesma fórmula molecular, C3H6O2. Só que esse aqui pertence à função ácido carboxílico, olha, carbonila, hidroxila, e esse aqui pertence à função éster. Então, esse aqui é um composto, esse aqui é um outro composto. Então, como eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem a funções diferentes, são isômeros funcionais, são isômeros de funções. O mesmo acontece aqui, C7H8O. Se eu fosse contar as fórmulas moleculares desses compostos, é a mesma. Só que esse aqui eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário, é um álcool. Esse aqui, entre dois carbonos, eu tenho um oxigênio, é um éter. E esse aqui eu tenho uma hidroxila ligada a uma cadeia aromática, é um fenol. Então, eles são isômeros de função porque eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem a funções diferentes. Tautomeria. Existem autores que chamam tautomeria um tipo de isomeria, mas tem outros que não, que dizem que é um caso particular da isomeria de função, porque realmente ocorre entre funções diferentes, mas é um caso especial porque existem algumas funções que são instáveis. Então é por isso que alguns autores consideram a tautomeria como um caso particular da isomeria de função. Tá? Ocorre quando uma alteração na estrutura plana dos compostos, originando um equilíbrio. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Tá? Geralmente, a tautomeria ocorre entre o aldeído e cetona, ou cetona, aldeído e cetona e enós. Por exemplo, o enol ele é uma função instável. Ele é um composto instável devido a essa hidroxila, essa dupla ligação. Então, se ele é instável, ele se transforma em aldeído. Maior quantidade de enol se transforma em aldeído. E uma menor quantidade de aldeído se transforma em enol. Então, essa dupla seta significa que eles estão em equilíbrio, que esse se transforma nesse e esse se transforma nesse. Olha, são funções diferentes. Como ocorre entre o enol e o aldeído, ou enol e cetona, por isso que a gente diz que é um caso especial, só ocorre com algumas funções, tá? Que são essas duas, tá? Então aqui, olha, aqui eu já tenho um enol primário, porque essa hidroxila está num carbono primário, aqui eu tenho um enol secundário. Toda vez que eu tiver um enol primário, eu vou transformar num aldeído, olha. Toda vez que eu tiver um enol secundário, vai se transformar numa cetona. Então a gente costuma dizer que essa isomeria é enoldeído, enol-cetona. Então, cuidado, isso aqui pode ser chamado de um tipo de isomeria plana ou um caso especial da isomeria de função. O que você precisa lembrar é que essa isomeria ela ocorre entre o enol e um aldeído, entre o enol e uma acetona. Ela forma um equilíbrio dinâmico, ou seja, um composto se transforma no outro, o reagente se transforma no produto, o produto se transforma no reagente. Aí eles ficam nesse sentido, até igualar a velocidade, então um fica se transformando no outro. Tá? Então, essa é a tautomeria. Isomeria de cadeia. Olha, eu já falei da isomeria de função, que eu tenho funções diferentes. Agora, isomeria de cadeia. Aqui eu vou ter cadeia diferente. São compostos que vão pertencer à mesma função, porém apresentam cadeias carbônicas diferentes. De um modo geral, pode ocorrer com qualquer função esse tipo de isomeria. Vamos aos exemplos. Se eu observar essa fórmula, olha, 1, 2, 3 carbonos, 3, 4, 6 hidrogênio. Se eu for observar essa outra, 1, 2, 3, 3 carbonos, 2, 4, 6 hidrogênio. Então, esses dois compostos eles têm a mesma fórmula molecular, por isso que eles são isômeros. Agora, se a gente for observar, como a gente já estudou classificação de cadeia, isso aqui é uma cadeia aberta que tem extremidade, isso aqui é uma cadeia fechada. Olha, os dois pertencem à mesma função, hidrocarboneto, mas um tem uma cadeia aberta, o outro tem uma cadeia fechada. Então, por isso que eles são isômeros de cadeia. Mesma coisa acontece, se eu pegar esses dois aqui, eles vão ter a mesma fórmula molecular, que são isômeros. Isômeros de quê? Aí eu vou observar, a primeira coisa que eu verifico é a função. Só tem carbono e hidrogênio, só tem carbono e hidrogênio. Pertence ao hidrocarboneto. Só que se eu observar, isso aqui é uma cadeia normal, ela só tem carbono primário e secundário, ou seja, ela é uma cadeia que ela está em reta. Isso aqui eu tenho ramificações, então isso aqui são ramais.
Então, essa cadeia normal, essa ramificada. Por isso que esses são isômeros de cadeia. Se eu for observar de novo aqui, acontece a mesma coisa, uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Claro, eles têm a mesma fórmula molecular. Eu posso observar, eu posso contar que vai dar a mesma fórmula molecular. Olha, isso aqui pertence à amina, os dois pertencem à mesma função, mas essa cadeia é normal e essa é uma cadeia ramificada. Então, isso aqui é um exemplo de isomeria de cadeia. Então, já falamos de isomeria de função, são aquelas que têm função diferente, mesma fórmula molecular e função diferente. Isomeria de cadeia tem a mesma função e pertence a cadeia diferente, aberta, fechada, normal, ramificada, pode ser saturada ou insaturada também, como acontece aqui, olha, uma cadeia insaturada e uma cadeia saturada. Insaturada quando tem ligação dupla, ligação tripla, saturada quando só tem ligações simples. Agora vamos para a isomeria de posição. Então, para o composto ter isomeria de posição, ele tem que ter a mesma função e a mesma cadeia, tá? Então, eles têm que pertencer à mesma função orgânica daquelas 12 que a gente estudou até a aula anterior e tem que ter a mesma cadeia. Mas aí você vai ter diferença na posição de um grupo substituinte, de uma ramificação, de um grupo funcional, tá? Ou de uma insaturação. Vamos ver isso na prática. Exemplo de isomeria de posição. Então, se a gente olhar esses dois compostos, eles têm a mesma fórmula molecular, C8H10. Mas aqui, olha, eles pertencem à mesma função. Isso aqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Isso aqui só pertence à função hidrocarboneto. Se eu for verificar, é uma cadeia aromática ramificada. Cadeia aromática ramificada. Então, esses dois compostos, eles pertencem à mesma função e têm a mesma classificação de cadeia. Mas se você observar, eu tenho esse CH3, que é o metil, e esse CH3, um no carbono 1, no carbono 2. Aqui eu tenho um no carbono 2 e um no carbono 4. Então, devido a isso, você percebe que tem uma diferença para a insaturação, que é isso que nós falamos aqui. Eles vão ter diferença para um grupo substituinte, que é a ramificação, para um grupo funcional de uma insaturação. Isso aqui são grupos substituintes. Então, se você observar, aqui eu tenho um grupo substituinte no carbono 1 e aqui no carbono 2, enquanto aqui eu tenho no carbono 1 e no carbono 4. Então, eu tenho posições diferentes, por isso que são isômeros de posição. Tá? Vamos ao outro exemplo. Olha, C3H6. Se eu observar aqui, eles têm a mesma fórmula molecular. Isso aqui é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, pertence à função álcool. Hidroxila ligada a um carbono saturado pertence à função álcool. Cadeia aberta, cadeia aberta, cadeia saturada, cadeia saturada, cadeia normal, cadeia normal. Ou seja, eles têm a mesma função e a mesma cadeia. Mas aqui a hidroxila está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, são isômeros de posição, porque eu tenho diferentes posições para o grupo funcional. Outro exemplo. C4H8, se eu observar, esse tem a mesma fórmula molecular que esse, por isso que eles são isômeros. Para ser isômeros, tem que ter a mesma fórmula molecular. E diferenças na função, na cadeia, agora a gente está vendo na posição. Então, se você observar, no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. No de baixo está no carbono 2. Então, como eu tenho a mesma função, pertence a hidrocarboneto, e tem cadeia aberta, aberta, normal, normal, insaturada, insaturada, homogênea, homogênea. Qual é a diferença? A posição da dupla ligação. Então, por isso que são isômeros de posição. Isomeria de compensação, que é a última, também chamado de metameria. Tá? Os isômeros pertencem à mesma função e apresentam a mesma cadeia. Tá? Mas a diferença vai estar na posição interna de um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É que entre carbonos eu tenho um átomo diferente, que no nosso caso vai ser oxigênio ou nitrogênio. Vamos aos exemplos. Por exemplo aqui, isomeria de compensação. Se você observar aqui, esse composto 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos. Papai! Oi. O que você está fazendo? Dando aula. Dando aula? Então, aqui eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, tá? 4 carbonos, hidrogênio 3, 5, 7, 10. 10 hidrogênio e 1 oxigênio.
tá? Aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 5, 7, 10 hidrogênios e um oxigênio. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, o que é que eu posso dizer? Que eles são isômeros. Isômeros de quê? Eu vou observar. Eles têm a mesma função, tá? Eles têm a mesma cadeia, mas eles têm posição diferente para o heteroátomo. Aqui, 1, 2, um heteroátomo. Aqui, 1, já está um heteroátomo. Tem posições diferentes. Então, como a posição diferente de heteroátomo, eu chamo isso aqui de metameria, tá? Ou isomeria de compensação. Por que compensação? Quando eu corri com o oxigênio para cá, o CH2 veio para cá. Ou seja, eles mudam de lugar. O oxigênio correu para cá. Quem foi para o lugar dele? O metil. O oxigênio foi para cá e o metil foi para o lugar do oxigênio. Por isso chamaram de compensação. Vamos mais a um exemplo. Então, se eu for observar, esses compostos têm a mesma fórmula molecular. Tá? Agora, se eu observar, vamos observar tanto faz, de qualquer lado. Tá? Vamos observar essa extremidade menor. 1, 2, o heteroátomo. 1, 2, 3, o heteroátomo. Tá? Então, se você observar, o heteroátomo aqui está no meio. Aqui ele está mais para um lado que para o outro, ou seja, ocorreu uma posição, uma mudança desse heteroátomo. Então, isso eu chamo de metameria. Tá? Então, a isomeria plana, ela se divide em função, tá? Cadeia, posição e metameria. Alguns casos, a tautomeria, que eu trabalhei como um caso especial de isomeria de função, ela é trabalhada como um tipo de isomeria. Vamos dar mais um exemplo aqui de isomeria de compensação ou metameria. Por exemplo, se você observar aqui, o que é que eu tenho nesse composto? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 11 hidrogênios, 5, 7, 8, 11 e um nitrogênio. Então, se você observar o heteroátomo, vou pegar daqui da extremidade menor. 1, 12 eu tenho um heteroátomo. Se eu contar aqui, a fórmula vai dar a mesma, eles são isômeros. Então, 1, 2, o heteroátomo. Então, olha, posição diferente para o heteroátomo. Isso também é um caso de isomeria de compensação ou metameria, tá? Então, aqui esse é o último exemplo da aula de hoje. Até a próxima.